6h16, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o Ministério Público do Estado entrou com uma ação na Justiça para que a Prefeitura regularize a situação dos transportes executivos e alternativos aqui de Manaus, além das queixas dos usuários sobre a forma como esse tipo de transporte atua na cidade. O Ministério cobra licitação para o serviço, já que isso não ocorre há mais de 10 anos. Nas zonas norte e leste de Manaus, é fácil ver os amarelinhos e os executivos transitando nas ruas dos bairros e nas principais avenidas. O horário que a gente fica esperando aqui. Então, se não fosse a lotação, a Zona Leste estava uma situação mais difícil que se encontra hoje. Mas os serviços que surgiram para dar suporte ao transporte público ineficiente nessas localidades também têm apresentado problemas. Eles deviam ter os lugares deles de parar, igual como os ônibus têm. Os ônibus não têm as próprias paradas deles de parar e os ônibus não param. Pode dar com a mão em outro lugar que eles não param. Meninas correm muito. A gente pega assim, eu fico com medo. Outro problema apontado pelo Ministério Público do Estado é que há mais de 10 anos não foi realizada nenhuma licitação para os alternativos e os executivos operarem aqui em Manaus. Por isso, no último dia 16 deste mês, uma ação civil pública foi ajuizada para que a Justiça obrigue a Prefeitura de Manaus e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos a regularizarem a situação desses tipos de transportes. Já está há 17 anos que esse serviço está sendo prestado, assim, digamos, clandestinamente, entendeu? Sem que haja um controle, uma fiscalização por parte do município severa. Para o executivo nunca foi feita licitação. Para o alternativo, sim, a última licitação que foi feita foi em 2005, né? Mas o prazo do contrato finalizou em 2010, final de 2010. E de lá para cá, não foi feito mais licitação, foi feito uma agora, mas ela foi malograda, sabe? Ela estava contaminada de erros, de vício, de ilegalidade. Além do pedido da licitação, essa ação também pede ao município e à SMTU que façam um levantamento de todos os condutores de executivos e alternativos e também dos transportes que prestam esse serviço aqui em Manaus. Uma vez identificados os veículos que saem de circulação, todos aqueles veículos que não estão em condições de prestar o serviço, entendeu? De funcionar nesse serviço, pela idade, por terem mais de 10 anos de uso, ou por outro motivo, não atenderem às normas adequadas. Segundo o promotor de justiça, o prazo para que o processo de licitação seja feito é de 30 dias. Já o levantamento dos condutores e dos veículos é de 60 dias. Se não for cumprido, estão pedindo que seja penalizado uma multa inicial e depois multas diárias, entendeu? Até que o serviço seja prestado. Aí, claro, vamos fazer essa cobrança, a sociedade vai ter que ajudar cobrando o município, entendeu? A regularizar essa situação, essa caótica situação. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, informou ainda que não foi notificada sobre a ação do Ministério Público, mas que já fez todo o censo dos dois modais, executivo e alternativo, em março e abril desse ano. Foram avaliadas as condições dos veículos e as documentações. A SMTU disse ainda que o processo licitatório segue os trâmites necessários. E a Defensoria Pública determinou um prazo de 15 dias para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf, apresentar soluções para os problemas da ponte da Feira do Mutirão, na zona leste da cidade. Em fevereiro deste ano, a estrutura sofreu um desgaste e ficou seriamente comprometida. O piso está rachado e parte de uma coluna já desmoronou. Até hoje, o local não foi interditado pela Prefeitura e pelo menos 10 feirantes ainda trabalham nessa área de risco. A Seminf informou, por meio de nota, que só vai se posicionar quanto à decisão dentro do prazo estimado, que são esses 15 dias. E o acesso à educação é um direito de todos, mas ainda assim muitos estudantes enfrentam verdadeiras maratonas para conseguir chegar à sala de aula. É o caso dos alunos que moram no ramal do Castanheira, na zona rural de Manaus. Eles precisam andar mais de 5 quilômetros por dia, enfrentar sol, chuva e o cansaço para poder estudar. Amanhece, os alunos da comunidade Castanheira, na zona rural de Manaus, começam a colocar o pé na estrada em direção à escola. O trajeto é longo, o ramal de difícil acesso. A maior parte da caminhada é feita no barro mesmo.
Uma rotina dura para esses pequenos cidadãos. Ainda não chegou nem na metade do trajeto. O cansaço já é grande, a gente percebe que hoje não é um dia chuvoso, mas em dias de chuva é muito pior para vocês. Porque todos os dias de chuva fica tudo lamado por aqui. Como é que chega na escola em dia de chuva? Dia de chuva a gente tem que ir andando pelos cantos. Por causa que as lamas ficam mais no cantinho para cá. No trecho onde existe asfalto, as ladeiras íngremes tornam a caminhada ainda mais cansativa. É bem cansado quando a gente sobe com a ladeira com o pé. A maioria desses estudantes nunca soube o que é andar num transporte escolar. Quando chove, assim, qualquer dia, os alunos acabam faltando aula, né, sendo prejudicados no colégio por conta das chuvas mesmo. A dificuldade vocês viram aí como é o ramal, né? Vocês filmaram essa certa parte. E a dificuldade é essa, todos os dias, né, da semana. Agora, se pra gente que é adulto, esse caminho aqui já é cansativo, para eles que têm 5, 7, 8 anos. É verdade, é muito complicado. Na ida, agora vocês estão vendo que tá frio, né? Tá natural o clima, mas na volta, quando esquenta o sol, é que por volta do meio-dia, 11h30, eles chegam muito fadigados em casa. Alguns alunos de tão pequenos não aguentam a caminhada inteira e precisam ser carregados pelos pais. E quando chegam à estrada principal, eles ainda precisam andar mais 1,5 km até chegar à escola, que fica bem próxima a essa unidade prisional. Passa das 7h15 da manhã e depois de 5 quilômetros de caminhada, mais de 40 minutos a pé, finalmente esses alunos chegam aqui na escola municipal. Qual que é a vontade de vocês? Sonho? De ter um ônibus para buscar nós vir para cá, para a escola. Porque é muito cansativo, né? É esse sacrifício. As crianças têm que andar o ramal, essa distância que vocês viram, né? E até chegar aqui na escola é uma dificuldade, né? Quando chove, aí eles chegam molhados, molha material, né? Eles chegam cansados, todo sujo, aí eles voltam porque não tem condição de entrar na escola. Enquanto nada é feito para modificar essa realidade, a única alternativa para esses estudantes da comunidade castanheira é continuar a sonhar com dias melhores. Então, ônibus para todo mundo vir para cá. Situação triste, né? São crianças tão pequenas que têm que passar diariamente por esse transtorno, né? Uma caminhada de 5 quilômetros pelo menos, com um terreno íngreme, que se chove fica muito difícil sair de casa. E esse problema de infraestrutura e de falta de transporte escolar causa uma consequência na vida de crianças como essa, né? Crianças que já moram numa área rural, que normalmente não têm a mesma qualidade de educação que outros centros de educação. Crianças que vão ter as chances de competitividade diminuídas quando você chegar no ensino médio, prestar um vestibular, porque não tiveram uma educação básica nessa fase inicial da melhor forma que poderiam ter por um problema de infraestrutura e de falta de transporte. A Secretaria de Educação não se posicionou em relação ao fornecimento do transporte para essas crianças. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf, informou que está com as equipes dos ramais Pau Rosa, Areal, Água Branca 1 e Bons Amigos. E assim que forem finalizados esses serviços, deve-se iniciar o trabalho no Castanheira. É importante que isso aconteça o quanto antes, né, para a gente não ter que continuar noticiando situações como essa, né, que prejudicam grandemente essas crianças. São 200 dias de aula letivo por lei, mas é preciso garantir que essas crianças possam ter acesso à educação, né, possam chegar até a escola. O espaço continua aberto aqui para que a prefeitura possa se manifestar e, mais do que isso, dar uma providência para essas crianças tão pequenas que só querem estudar. Agora a gente vai para uma realidade completamente diferente. A rotina dentro de uma escola é igual em quase todo lugar, né? Lista para chamada, fila para a cantina, para pagar o lanche, empréstimos de livros na biblioteca, não é mesmo? Mas agora você vai conhecer uma tecnologia que chegou em um colégio da nossa cidade e que promete melhorar até o trânsito no entorno da escola. Tecnologia é com eles. Parece que já nascem sabendo como usar, como mexer. O Enzo está se sentindo super moderno com o novo acessório. Isso daqui e também dá para
comprar comida. Você entra e sai da escola e ainda compra comida na pulseira, é isso? É, também dá. E também meu pai e minha mãe conseguem me ver. Essa é a Scud, uma pulseira super moderna que associa várias tecnologias para melhorar e otimizar ainda mais a educação. O hardware é capaz de enviar sinais, tá? E receber comandos e gerar essas funções. Então, por exemplo, no caso do Buscar Meus Filhos, o aplicativo dos pais, ele entende a localização do pai, estima o tempo que ele demora para chegar na escola, né? E baseado nessa estimativa, a escola é notificada e quando o pai realmente se aproxima da escola, a pulseira vibra para avisar o aluno que ele tem que sair. Para a gente explicar melhor como ela funciona, vamos começar por onde era mais difícil para os pequenos. A digital dos alunos menores dava muitos problemas e na hora da entrada formava filas aqui na frente. Problema resolvido. Eu gostei, porque alguns que já estudam aqui botam o dedo lá, só que como entrou a pulseira, não dá mais para botar o dedo. Aí, para os pequenos, isso é bem melhor. Qual é a parte mais legal da pulseira? É porque antes eu não conseguia passar meu dedo lá ali. E eu tinha que ficar passando várias vezes. E agora? E agora eu consigo. A mesma pulseira avisa aos pais que os filhos estão dentro da escola em segurança. E ao professor que eles estão em sala. Assim, a presença durante anos feita pela famosa pagela não existe mais. É automática, economizando o tempo do professor, do aluno e otimizando o tempo de estudo. A gente tem um gasto porque a gente tem que chamar aluno por aluno, né? E aí tem um pouco dessa dificuldade. Então, hoje, com a presença do Scud na nossa escola, essa dificuldade ela tornou-se bem menor, né? Porque a gente faz essa presença já, o aluno passa ali na catraca, passa a pulseirinha e automaticamente já tem a presença do aluno. A hora do lanche é sempre aquele caos, aquela fila, né? A Scud vai tentar resolver isso. Através de um aplicativo, os pais já vão colocar crédito. O aluno vem nessa máquina aqui e pronto. Nada de dinheiro, nada de troco e nada de fila. Acho que vai ser muito bom, legal, até porque a gente não vai enfrentar tanta fila, é mais rápido, é mais dinâmico e é só passar a pulseirinha, escolher o lanche, pagar, que vai ter um crédito na pulseira e vai imprimir logo a notinha fiscal. A mesma coisa na biblioteca para emprestar um livro, por exemplo. Os processos devem se tornar mais rápidos. Ah, e um detalhe muito importante. A pulseira também vai ajudar num outro problema sério. O trânsito que as escolas causam no entorno, por conta do embarque e desembarque de alunos. Uma das grandes funcionalidades dessa tecnologia, do Scud, é exatamente permitir que haja uma programação, uma organização dos próprios pais com relação a esses horários. Ou seja, eles, quando estiverem a 15 minutos da escola, ou 10 minutos, eles vão acionar o dispositivo no celular e o aluno, o filho vai receber essa mensagem, né? A pulseirinha vai vibrar, vai aparecer lá uma imagem, um símbolozinho de um carrinho piscando e aí ele já sabe que papai e mamãe estão aguardando em frente à escola. Então isso vai ser um facilitador até para fora da escola. Tecnologia a serviço da educação. E como eu já falei antes, eles que adoram e já nascem sabendo mexer em tudo, adoraram a novidade, né? Fazer um monte de coisa na escola, os pais ficam sabendo mais ou menos onde a gente está. Acho que facilitou, então? Facilitou. E os pais vão poder ficar ainda mais tranquilos. É maravilhoso saber exatamente onde ela está e poder acompanhar a rotina escolar dela em relação a todas as atividades dela dentro da escola. Eu achei maravilhoso essa nova tecnologia. E no Manhã no Ar de ontem, você viu que milhares de pessoas estavam em uma fila que começou a se formar ainda no fim de semana em frente à sede da Seminf. São desempregados que estão em busca de vagas com salários de pouco mais de R$ 900. Os cargos são para pedreiro e ajudantes. E o Danilo Alves está lá acompanhando essa movimentação no segundo dia de inscrição desse processo seletivo. Hoje o atendimento está mais organizado por aí, Danilo, que também está ao vivo com a gente na FM O Dia. Olá, Adriane. Olá a todos os ouvintes da FM O Dia. Então,
O segundo dia aqui em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura está um pouco mais organizado, mas isso não significa que a quantidade de pessoas seja menor. Pelo contrário, muitas pessoas aguardavam desde ontem à noite o segundo dia de atendimento e a fila está grande, apesar de organizada. A Secretaria Municipal de Infraestrutura montou uma estrutura justamente para atender essas pessoas que esperam aqui na frente. A gente vê que eles colocaram gradios, muita gente que espera desde ontem colocou cadeiras, alguns ficam sentados ali nas muretas esperando o atendimento que inicia às 8 horas da manhã. Vale lembrar que esse processo seletivo é para pedreiro e ajudante, são 308 vagas, então desde ontem houve cerca de 2.200 inscrições, segundo a própria Seminf informando para a gente. Desses atendimentos de 2.200 pessoas, superou as expectativas deles, mas hoje o atendimento continua para essas pessoas. E olha só, uma dica bastante importante para você que está ouvindo a gente, para você que está assistindo a gente, é a questão da documentação. Por exemplo, gente aqui que está desde madrugada e chegou a entrar na Secretaria Municipal para esperar o atendimento. Quando o primeiro atendente chegou para fazer ali uma triagem e perguntou da documentação dele, eles analisaram e viram que ele não estava com a documentação completa. Então, para você que está interessado nessa vaga, é muito importante que você analise toda a sua documentação. Porque o edital, ele prevê análise de currículo, com documentação, escolaridade e principalmente experiência comprovada e algum curso de certificação. Mas é muito importante que você, pelo menos, para iniciar isso, você precisa dessa documentação. Então, para que você precisa? Você precisa do RG, CPF, comprovante de escolaridade, 2 fotos 3x4, o comprovante de residência, anota aí, certidão de antecedentes criminais, muito importante, muita gente esqueceu dessa documentação. Todos esses documentos vão ser apresentados aqui e em seguida eles vão te entregar uma ficha de inscrição. Depois disso, a análise do currículo vai ser realizada e depois, no mês que vem, esse resultado sai. Então, muitas pessoas que esqueceram a documentação, é muito bom lembrar isso. Agora, a movimentação por aqui deve continuar, Adriane Diniz e Cleiton Pascarelli, até a sexta-feira, a data onde esse processo deve finalizar. Boto com vocês. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. Que bom que a situação melhorou por aí, né? Porque ontem era uma multidão que ocupava toda essa rua aí, a Gabriel Gonçalves, no bairro do Aleixo. Foi preciso a polícia, agente de trânsito, uma confusão muito grande. Que bom que hoje está mais organizado e deve ficar ainda mais nos próximos dias, né? Cerca de 100 pessoas estão ali na Seminf preparadas para atender todas essas pessoas que vão participar do processo seletivo. E a gente continua ao vivo com Cleiton Pascarelli, que está na 93.1. Oi, Cleiton, bom dia. Bom dia para você, Adriane. Eu perguntei há alguns dias se você já preparou o bolso e vou ter que te perguntar de novo. Esse bolso está cheio para pagar tanto combustível? Rapaz, eu juro para você que eu ainda não consegui criar uma estratégia do que eu vou fazer, não, porque pense num cabra que roda essa cidade. Esse cabra aí sou eu também, né? Como diria o Roberto Carlos, esse cara sou eu. É de cabo a rabo de um lado para o outro o tempo todo. E fica complicado para todo mundo, complicado. A gasolina se aproxima dos R$5. E eu conversava, inclusive, agora há pouco com o Antônio Paulo, nosso correspondente do jornal A Crítica em Brasília. Conversava com ele ao vivo aqui na rádio. E nós falávamos justamente que quando começou esse período de recessão, quer dizer, começou aquele período de recessão, né, logo após o impeachment da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, e o início do governo Temer, os economistas já falavam sobre a alta do preço da gasolina, já falavam da aproximação aos R$5 o litro, né, naquela época. E hoje os economistas voltam a afirmar que a política do governo está correta. O fato é que ontem, inclusive, o ministro Padilha, né, da Secretaria de Governo, avisou que ontem houve uma reunião com o presidente Temer para analisar essa questão das altas da Petrobras e hoje haveria uma reunião mais técnica entre o presidente da Petrobras, o ministro de Minas e Energia e o ministro da Fazenda. Porque desde julho do ano passado, a Petrobras está fazendo aumentos, na verdade está oscilando o preço da gasolina nas refinarias, não só da gasolina, perdão, mas também do diesel, nas refinarias, às vezes 3 vezes numa única semana. E é uma forma que eles estão operando desde o ano passado, desde julho do ano passado.
Aí o governo passou a ver que o brasileiro já não está mais aguentando essa questão. Ontem houve manifestação de caminhoneiros em vários estados, segundo a própria organização dos manifestos, né? Houve manifestação dos caminhoneiros em 14 estados. Já a Polícia Rodoviária Federal vai mais além e disse que houve manifestação em 21 estados, isso em se tratando só de caminhoneiros. Aqui em Manaus, você que está acompanhando o programa Amanhã no Ar, está vendo imagens de uma manifestação que motoristas de aplicativos, mototaxistas, motoboys, taxistas, muitas pessoas fizeram ontem ali na Avenida Djalma Batista, ali no cruzamento da Djalma com a Rua Pará. O trânsito ficou ainda mais caótico, porque, na verdade, o que eles chamam a atenção é justamente para isso, né? Os constantes aumentos. O amazonense, o brasileiro, não consegue, não aguenta mais viver com tantos ajustes assim no preço do combustível. Se o nosso salário aumentasse da mesma forma, a gente não reclamava não, né? Mas não dá, a gente não consegue acompanhar esse aumento. Eu lembro que em dezembro, estava de férias, viajei, o tanque estava vazio. Aí eu disse, não, quando voltar da viagem vou encher. Estava R$ 3,89. Quando eu voltei em janeiro, 4 de janeiro, a gasolina estava R$ 4,19. Olha só a diferença de uma semana fora da cidade. Quando eu voltei de 3,89, já estava 4,19. E agora nós estamos terminando o mês de maio, já estamos em quase R$5. São aumentos absurdos, desproporcionais. Só o combustível está aumentando nessa velocidade, nessa proporção. E não afeta apenas quem tem carro, né? Afeta toda a sociedade. Exato. Que afeta o fretamento. Se os próprios caminhoneiros estão fazendo protesto, são eles que vão trazer nossos alimentos. E são eles também que vão aumentar o frete. E é um efeito cascata, né? Um efeito dominó. Todo mundo vai sendo impactado diretamente. E agora Michel Temer deve reunir em Brasília para tentar conter esses reajustes consecutivos, ver o que pode ser feito, porque a popularidade dele, que não está boa, está pior ainda. Está pior ainda, e esse é um ano eleitoral e ele está de olho nisso aí, está preocupado demais e quer mudar essa realidade. Eu busquei aqui agora uma informação que eu acabei conversando com os ouvintes aqui na FMD ainda há pouco, sobre o preço da gasolina em outros estados. Aqui na região norte, o preço do combustível em Manaus é o terceiro mais caro, fica atrás apenas de Palmas no Tocantins e de Rio Branco no Acre, que tem o maior valor. Lá está custando R$ 4,86, bem próximo dos R$ 5 mesmo. No Brasil, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador, além de Porto Alegre, são outras capitais com os maiores preços, maiores até que o de Manaus. Agora, a capital, a cidade, na verdade, onde a gasolina está mais barata no Brasil inteiro é São Luís, no Maranhão, que custa apenas R$ 3,77. Um sonho, hein, Adriane? Voltar para casa, Cleiton. Faça isso não. Olha só, o Acre de ontem para hoje passou para R$ 4,99. Então. Gasolina extremamente cara, né? E os protestos devem continuar acontecendo porque o governo freia, né? Não tem como descontar tudo na gente. A gente não tem culpa desse rombo. Né? Ainda mais a Petrobras, que passou por todo esse processo de corrupção, está envolvida em todos esses escândalos que a gente vem noticiando nos últimos anos. É verdade. Vamos ver, né? Agora, hoje a reunião, a gente deve ter resposta amanhã. E agora a situação para quem usa ônibus também não está boa, porque além dessa possibilidade de aumento do transporte coletivo por conta do valor da passagem, por conta desses aumentos de combustíveis, tem também uma possibilidade de greve. Os rodoviários marcaram essa greve para amanhã, mas a Justiça proibiu. É isso. A presidente do TRT Amazonas e Roraima, né, 11ª região, Eleonora de Souza Saunier, suspendeu a greve dos rodoviários, até porque ela entende que não tem porquê, já que na Justiça do Trabalho ainda deverá ser avaliado um recurso do próprio Sindicato dos Rodoviários contra o dissídio, né, de 3,5% determinado no ano passado, né, referente ao ano passado, pela Justiça, para que os empresários pagassem a eles. Eles acham um aumento salarial imoral, esses 3,5%, e por isso entraram com recurso. E foi justamente a base da decisão da presidente do TRT para suspender a greve que estava marcada para amanhã.
Ela, inclusive, determina o uso de polícia, o uso de força policial, caso seja necessário, e despacha aí uma multa de R$50 mil por hora, caso o Sindicato dos Rodoviários resolva fazer a greve, e também prevê aí uma multa de R$50 mil caso qualquer dirigente da diretoria do Sindicato dos Rodoviários se aproxime de portas de empresas do sistema do transporte coletivo. Então, essa é a situação, né? Está, por enquanto, pela Justiça suspensa essa greve, até porque, segundo a própria presidente do TRT, o Sindicato dos Rodoviários não apresentou nenhuma proposta, né, para que a população não fosse prejudicada com essa greve, já que o transporte coletivo é tido como serviço essencial, e está barrada a greve. Agora, o Sindicato dos Rodoviários afirmou que vai recorrer da decisão e mais. Ontem eles disseram ao programa Cidade Alerta que iriam conversar com os rodoviários, iriam reunir de novo em assembleia e caso os rodoviários bancassem o pagamento da multa, essa greve deveria ser mantida. Agora, R$50 mil por hora é pesado, hein? Eu acho que os rodoviários nunca pagaram nenhuma dívida de multa, né? Porque todo mês praticamente eles são multados e se fossem já estariam falidos o sindicato, porque são muito frequentes essas paralisações. Dessa vez o sindicato cumpriu esse indicativo de greve e agora tem essa determinação da justiça para que não aconteça. É preciso que haja uma conversa, né? Uma negociação entre os rodoviários, entre a própria prefeitura e também os trabalhadores. A gente entende toda e qualquer reivindicação de um trabalhador que tem direitos ali garantidos por lei que não estão sendo cumpridos. Mas, por outro lado, tem uma multidão, milhares de pessoas que usam transporte coletivo e que não podem ser prejudicadas dessa forma, né? Quando há uma greve, tem que haver um indicativo, só pode parar no máximo 30%. É preciso que haja uma conversa e, principalmente, que essas paralisações que afetam diretamente a população não sejam usadas com fins eleitoreiros, né? O que normalmente acontece é que se usa disso para se promover politicamente e as pessoas que usam o transporte, têm a necessidade dele, ficam sem o serviço. Exatamente. Bom, vamos aguardar, né, para ver como é que vai ser a situação amanhã. Ou no decorrer de hoje mesmo, né? Porque no judiciário tudo pode acontecer também, né? Dependendo de quem entra com recurso, se vai ser avaliado e muitas coisas mais. Cleiton, agora vamos comigo conversar com a Thea Morel? Vamos. Não sei, ela tem informações para a gente sobre o Enem, porque se você é um desses 6 milhões de candidatos que se inscreveram para passar no exame desse ano, não pode perder o prazo para o pagamento da taxa de inscrição que encerra amanhã. E eu converso agora com a Thea Morel, que está ao vivo com a gente. Olá, Thea, muito bom dia. Quem ainda não fez o procedimento precisa correr, né? Essa data limite não vai ser alterada. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos os ouvintes da FM O Dia Notícias também. Olha só, gente, precisa correr mesmo, porque o Ministério da Educação avisou que esse prazo não tem chance de ser prorrogado. E muita gente pode acabar se confundindo, Adriane, porque o prazo final para inscrição, né, no Exame Nacional do Ensino Médio terminou na sexta-feira. No entanto, o Ministério da Educação deu aí 5 dias para que as pessoas pudessem pagar o boleto. E fora esses 5 dias para pagar o boleto, ainda existem outros 5 dias úteis, pode demorar até 5 dias úteis, para que a confirmação da agência bancária onde você pagou o boleto caia dentro do sistema do INEP. Ou seja, tem muita gente que pode acabar se confundindo com essa data aí, porque não são 5 dias úteis para o pagamento do boleto, não. Já começou a contar a partir de sábado, então a gente tem aí sábado, domingo, segunda, terça e quarta. É o último dia para o pagamento do boleto. Todo mundo tem que pagar ainda ali naquele horário de atendimento bancário ou pode até pagar pelo internet banking, mas correndo o risco desse pagamento acabar sendo contabilizado dentro da conta do Ministério da Educação mais tarde. E aí o que acontece? Se você deixar para amanhã, para a última hora, pode ser que esse seu pagamento só seja confirmado daqui a outros 5 dias úteis.
aí sim, 5 dias úteis que vão demorar bastante. E a sua inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, ela realmente só é validada, ela só vai ser confirmada depois que esse pagamento também for confirmado pela instituição bancária. Então, o mais importante mesmo é não deixar para a última hora, a gente está sempre falando isso aqui para as pessoas, em todos os sentidos, seja vaga de emprego, seja no Exame Nacional do Ensino Médio. E aí tem também um outro detalhe, uma outra dica que a gente dá para esses estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional lá em novembro. Acompanhe no site do INEP para ver se está tudo certinho. E se por acaso der algum tipo de problema, se o seu pagamento dentro desse prazo aí que a gente está falando não cair, não contabilizar, se você sabe que você pagou, por exemplo, no último dia, quarta-feira, e aí você tem que contar os 5 dias úteis, isso dá quarta-feira da próxima semana, né? Se até quarta-feira da próxima semana a sua inscrição não tiver sido confirmada, tem um telefone de acesso que foi disponibilizado pelo INEP, que é o 0800 61 61 61. A partir desse telefone você pode saber se teve algum tipo de problema, se você precisa enviar o boleto, se precisa comprovar esse pagamento, né? Porque afinal de contas, depois de tanto esforço para fazer a inscrição, ninguém quer ficar fora do exame, né, Adriane? Com certeza, Thea. Muito obrigada por sua participação e um ótimo dia também para os nossos ouvintes lá da FM O Dia. Agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar da falta d'água. Manaus vai ficar sem água, isso mesmo, são pelo menos 147 localidades aqui da capital que vão ficar desabastecidas. E na volta do intervalo eu explico o motivo. Não saia daí, eu volto já.